Se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, volta no nosso canal, tem o vídeo 1, tem o vídeo 2, porque esse já é o vídeo 3 e eu garanto para você que o vídeo 1 e o vídeo 2 está sensacional. Então volta lá, assiste o 1, assiste o 2 e depois assiste o 3 que você vai entender a sequência dos vídeos, beleza? E agora continuando aqui, no mercado de manutenção de iPhones, no mercado de reparo de placa de iPhones, quem não conhece o mercado acha que é um bicho de sete cabeças que você tem que investir 100 mil, 200 mil, 300 mil reais em um laboratório para você trabalhar com manutenção. E a gente sabe que não é assim. Então, para tirar um pouco a dúvida da galera, eu acredito que até alunos meus têm um pouco dessa dúvida, né, sobre o mercado de reparo de placas, porque tem muita coisa na internet, Eric. Internet é terra de ninguém. Então, às vezes, ele vê uma pessoa ali fazendo um reparo com um laboratório todo enfeitado da lua, ele fala, porra, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E você já deu uma pitadinha aqui nessa entrevista, né, que R$2.000, que é um equipamento básico, que não é tão básico, mas você consegue entrar no mercado, R$2.000, R$2.000 e pouquinho, às vezes um pouco menos, você consegue entrar. Então eu queria que você desse uma norteada assim para as pessoas que estão assistindo a gente. É realmente um bicho de sete cabeças? Quais são os equipamentos que a pessoa precisa? Tem coisa que é rápida de aprender, tem coisa que é um pouco mais complicada de aprender. Como você deu exemplo, acho que foi ontem, do osciloscópio. Esse daqui a gente precisa criar um curso só de osciloscópio para o cara entender. Então dá uma norteada para a galera entender um pouco mais sobre os equipamentos. Rapaz, precisa de equipamento sofisticado para fazer manutenção? Não. Precisa ter um laboratório da NASA para fazer manutenção? Não. Às vezes alguém pode estar vendo esse conteúdo nosso e dizer, não, Eric está mentindo. É muito fácil, é só olhar lá na minha rede social. Eu comecei a comprar ferramentas novas para mim de dezembro de 2019 para cá. Então, a estação de ar que eu usava era um IASHU 850. Parecida com aquela ali. A sua ainda é melhor que a minha. Eu usava uma estação que custa R$280 e fazia todas as minhas manutenções, inclusive em MacBook. E eu tenho isso registrado, né? Não estou falando porque eu quero que a pessoa compre mais barato. Estou falando porque funciona. A diferença de uma ferramenta, de uma estação de ar que eu uso hoje, que talvez custe 3.000, 4.000 e por aí vai, é a efetividade, né? Assim, a vazão de ar de uma estação baratinha é feita através de uma bomba, das máquinas mais novas é um outro processo, ela entrega mais a temperatura que chega ali é a temperatura real, você não tem oscilações, então seu resultado fica melhor. Mas quem te disser que não faz uma manutenção usando uma ferramenta barata, ele está mentindo ou ele não sabe trabalhar. O ferro de solda que eu usava era um TS100. Se você entrar aí no Mercado Livre, eu acho que ele deve estar custando uns R$370. Ele é um ferro de solda que parece uma caneta, você usa um carregador de notebook nele e ele mostra a temperatura, você regula a temperatura, tem acelerômetro, quando você coloca ele na posição stand-by ele esfria. Então é um ferro de solda bom e barato e eu recuperava biometria. Às vezes o lojista ia trocar a tela, rasgava a biometria. E eu recuperava as trilhas da biometria com um ferro de solda de 300 e poucos reais. É caro? Parece que é caro, mas não é, é barato. Você faz uma manutenção, você pagou o ferro de solda. Você fez uma outra manutenção, você pagou a sua estação. E conforme você vai trabalhando e vai tendo resultado, vai ser automático você querer investir em outras ferramentas. O osciloscópio é uma ferramenta sensacional. Ela entrou no mundo agora da microsoldagem, da microeletrônica, como uma febre na área de telefonia. Porém, ela já é muito antiga, é utilizada na manutenção de potências automotivas, é utilizada na manutenção de televisores, né? Então, assim, é uma ferramenta à parte, exige um treinamento todo voltado para ele, para você entender o uso do osciloscópio. Mas não é indispensável para manutenção. Certo. Você consegue fazer muita coisa sem ela e, assim, eu posso dizer a você que essa é uma ferramenta que apareceu na bancada dos técnicos no último 1 ano e meio para cá. Sim. Todo mundo trabalhava sem antes. Meio que modinha. Mas é muito efetiva, né? Ela é efetiva para resolver aquele telefone que ia embora e a gente não sabia o que fazer. Para quem sabe usar. Mas aí já é um nível mais hard. Tá. Né? A pessoa que vai entrar agora, ele está entrando no mundo, vai conhecer muita coisa e aí ele vai ver que aquilo que ele aprendeu já abriu os horizontes. E ali é só
Caralho, aquele aparelho que eu peguei naquela vez era isso. Por que é que eu não fiz? Eu queria voltar um pouquinho na estação de solda. Você falou de uma de 280 e uma de 3 mil, 4 mil reais. Mas tem uma intermediária? 500, 700? Tem várias. Hoje, eu montei um laboratório novo só para dar curso de MacBook e iMac. Né? A minha estação especificamente é uma estação muito boa, porque foi viável comprar e me ajuda bastante. Porém, nesse laboratório novo que eu coloquei uma estação que custou acho que 800 e pouquinho, que assim, as pessoas podem achar até que é um valor alto, mas não é. Ela é de uma qualidade tão boa que ela se torna melhor do que a que eu uso na minha bancada, né? Inclusive um dos meus sócios, o Flávio, que é o que está na bancada comigo também, ele está trocando a dele, que é igual a minha, uma TR-1300, pela nova que a gente colocou lá, que é baratinha, de 800 reais. Essa estação vai te dar a possibilidade de economia de energia, entrega de temperatura na placa na forma correta, os seus resultados vão ser muito mais efetivos. E aí a gente fala 800 reais, mas se você fizer 2 manutenções de iPhone 7, a máquina está paga para o resto da vida. Ou às vezes uma manutenção de um X, de um XS Com Max certeza. já pagou Com certeza. o valor da máquina. E o ferro de solda eu fiquei curioso e a galera deve estar curiosa. Você falou que tinha um ferro de solda TX100 de 300 reais. E qual é o ferro de solda que você usa hoje? Hoje eu uso um JBC, assim... a ferramenta em si ela tem uma tecnologia muito avançada, mas a tecnologia está na ponta, não no ferro, né? Então ela tem o que torna ele caro, que ele é mais de 5 mil reais, o que torna esse ferro caro é o poder de manter a temperatura. Quando você usa um ferro de solda, quanto mais terra a placa tem, quanto maior a placa é, mais ela vai drenar o calor, né? Vai dissipar. Se você pega um ferro de solda convencional e está te marcando aqui 380 graus, quando você coloca, vai ter uma perca de temperatura, ela vai ser dissipada. Esse ferro que eu utilizo, ele mantém sempre a temperatura correta aqui na ponta. Independentemente da perca que eu estou tendo, ele sempre vai estar compensando. Então é isso que torna as ferramentas mais caras ou menos caras. É o poder que ela tem de fazer algumas tarefas. Significa que ele é sensacional, extraordinário. Rapaz, a diferença dele para um intermediário é baixa. Existem ferros de solda similares, inclusive clones dele, que utiliza a ponta dele e a metade do preço, né? Então, assim, vai muito da sua oportunidade. Se o seu laboratório está tendo sucesso, se você está progredindo, se você está vendo que quanto mais você investe, mais você tem resultado, porque é isso que acontece, vai ser algo natural. Todo mundo vai querer fazer o laboratório um pouquinho melhor porque os resultados vêm mais rápido. Então, com o dinheiro do que você está recebendo, você vai melhorando o seu laboratório. Rapaz, na minha metodologia, eu sempre digo que 30% do seu faturamento bruto tem que ser revertido em investimento para ferramentas. Certo. Agora você falou estação de trabalho, ferro de solda e a fonte de bancada. Quanto é que o cara gasta com a fonte? Rapaz, a fonte de bancada em tese é bem baratinha, né? Você tem fonte de bancada de 250 reais. O que vai definir se a fonte de bancada é boa ou não para você é quantos amperes ela te entrega, se ela tem 4 dígitos, se ela tem 3 dígitos. Por exemplo, essa que você utiliza aqui, o final dela ali é 1502, então eu sei que ela é 2 amperes. Se você pegar um curto que tem acima de 2 amperes, ela desarma. Para a gente trabalhar com curto, eu não indicaria usar uma de 2 amperes. Mas você compra uma fonte de 5 amperes e ela vai custar aí na faixa de uns 380 reais, de marcas menos conhecidas. Uma Yashun é conhecida, mas é barata. Né? Existem fontes que você paga um pouco mais caro. Hoje em dia a moda é usar a fonte de 4 dígitos. Por que eu falo a moda? Porque os professores mais conhecidos fazem um vídeo com ela, todo mundo quer ela. Né? Mas ela é muito efetiva em te mostrar um consumo que está abaixo do 3º dígito, né? Mas aí já é para um diagnóstico um pouco mais complexo. Significa que a pessoa não pode comprar? Não. Se você tiver condição de já investir de cara em uma fonte boa, em uma estação de ar quente boa, em um ferro de solda bom, essas ferramentas são top. Porém, se você pegar uma fonte de 3 dígitos, mas que seja de 5 amperes, você vai resolver muito problema. Inclusive, a minha de 4 dígitos eu comprei recentemente. A que eu utilizava era uma de 3 dígitos. E a gente tem ferramentas acessórias, né? Por exemplo, você tem uma fonte de bancada de 5 amperes, mas ela só mostra 3 dígitos. Você vai comprar um iBoot, que é uma maquininha para dar o boot no telefone, né? Você desconectou a bateria, conectou o flex, aperta o power nela e ela vai te mostrar o consumo do telefone nela. Essa peça por si só,
já vai mostrar os 4 dígitos. Você não precisa de uma fonte de 4 dígitos se você usa um iBoot, entendeu? Sim, entendi. Então aqui a gente já pegou uma estação de trabalho, um ferro de solda, uma fonte de bancada, mais ou menos R$400, já comprar uma boa. Compra uma boa. E um iBootzinho é necessário o cara ter? Rapaz, eu recomendo se a pessoa tiver, porque ele agiliza muito na hora de você fazer os testes. Porque se você tiver simplesmente uma fonte de bancada e não tiver nada de flex para conectar, nem iBoot, nem iPower, nada desse tipo, o seu teste vai ser o quê? Vai colocar o negativo no conector do chip, por exemplo, vai ter que vir com a ponta de prova positiva, encostar no polo da bateria e apertar o power para ver o consumo. Na iBoot não. Na iBoot, no canto que é a bateria, tem um cabinho flex, você plugou, na maquininha mesmo você dá o power. Então você pode fazer todos os testes sem a carcaça, direto na placa. Sim. Eu indico a pessoa comprar para fins de acelerar o processo, mas geralmente não é caro. Essas ferramentas geralmente giram em torno de 160, no máximo uns 250, depende muito do que você vai comprar, mas sempre girando nessa faixa. E tem algo que você falou também, né, que quando você aperta que vê o consumo, você já identifica o defeito. É porque tem defeitos que a gente já fala que é um consumo crônico. Se eu pegar um iPhone aqui agora, colocar na sua fonte, na hora que eu der o power, ele travar em 0,22 mAh, que aí você já vê na fonte de 3 dígitos, numa fonte de R$200. Sim. Se você apertar o power e ele der um consumo ali de 0,22 a 0,24 mAh, a probabilidade de ser uma falha de Tristar é de 95%. Certo. Então a gente já vai quase que no caminho certo do defeito. Aí como é que você vai começar a criar o mapa daquele defeito? Você já identificou o consumo. Aí você vai perguntar para o cliente, como foi que deu esse defeito? Ele vai dizer, pluguei no cabo 12 do volts carro, do carro. Liguei o carro, ele parou. Pronto, Tristar. É o gerenciador USB, ele danifica, e aí você vai lá, substitui ele, e o telefone volta a ligar, volta a carregar, tudo normal. Claro que existem outros diagnósticos que a gente vai fazer, que são complementares, mas assim, com o dia a dia de bancada, quanto mais você vê isso acontecendo, mais fácil vai ficar para identificar as falhas. E no caso, a gente está seguindo, não tá em ordem não, porque eu só anotei aqui, galera, equipamentos. Então, fonte, uma estação de retrabalho, ferro de solda, uma fonte, um iBoot, precisa de um multímetro. Não, multímetro é a ferramenta número 1, se a gente for colocar na ordem correta, né? Você chegou, desmontou um equipamento, se você só tiver um multímetro e a placa estiver em curto, você já identifica o curto só com o multímetro. O multímetro vai ser indispensável também na hora que a gente for fazer a aula de condução reversa. Muita gente não tem uma placa de parâmetro. O cara entrou hoje no ramo e fala, Ted, eu estou com um iPhone aqui que está com problema de backlight, não está dando a luz de fundo, aparece a maçã, mas a tela não acende. Por onde eu começo? A gente vai falar, você vai lá, vai abrir a ZXW, a Refox ou qualquer outra, que tem várias, inclusive gratuitas, né? Software. E aí você abriu lá, vai selecionar o modelo da sua placa e vai fazer uma análise. Essa análise é uma análise comparativa. Toda a referência que tem lá foi feita de uma placa boa. Então todos os seus dados no multímetro tem que ser os dados que tem lá. Se você consultou todos os pinos, vamos supor que sejam 40, e um dos pinos deu uma alteração, você já sabe por onde você vai seguir seu trabalho. E aí a gente vai fazer isso através de uma condução reversa. Eu digo a você que 70% a 80% dos casos, quando a gente pega uma falha, a gente consegue identificar só pela condução reversa. Então, sem o multímetro, você não vai testar continuidade, você não vai testar voltagem, você não vai testar condução reversa. Na escala de prioridades, o multímetro para mim é o primeiro, a fonte, a estação de ar e o ferro de solda. São os 4 que, se o cara tiver, ele já começa o jogo já jogando bem. E quanto ele gasta para ter um multímetro? Rapaz, aí, se for aquele cara que não quer gastar nada, aí eu já digo que ele nem continue assistindo o vídeo, né? Porque tem multímetros de R$20. Sim. Mas com 180, R$200 você compra um multímetro muito bom. Multímetros que vão te dar o mais próximo dos resultados que vão estar ali nos esquemas, né? Porque quando esses esquemas são criados, as ZXW e as outras ferramentas de software, eles são criados com parâmetros em ferramentas similares às que a gente usa no dia a dia. Então talvez você compre um multímetro de R$20 e encontre um resultado um pouco diferente numa condução reversa. Porém, se você for fazer um teste de continuidade, aqui é uma malha, aqui tem o fio do seu microfone não está ligando.
Como é que eu sei que a energia daqui está vindo para cá? Vou testar a voltagem. Como é que eu sei que tem continuidade? A gente coloca na escala de bip, que é conhecida como uma escala de bip, conecta aqui, ele vai bipar. Pip, não bipou, tem alguma falha aqui no meio do caminho. E você vai corrigir ela. Isso, num de R$20 você pega tranquilamente. Entendi. Precisa de mais algum equipamento? Uma cuba? São equipamentos complementares. Por exemplo, uma cuba ultrassônica, além de servir para desoxidação de placa, quando o aparelho tem contato com líquido, sempre que a gente faz uma manutenção em uma placa e utiliza produtos químicos, né, a gente vai usar um fluxo para ajudar a solda a entrar em fusão mais rápido. Dependendo da quantidade de fluxo, da qualidade de fluxo que a gente use, eu recomendo fortemente fazer um banho químico para deixar a placa bem limpinha. O índice de retorno é baixíssimo. E geralmente o pessoal vende alguns produtos falsificados, né? Você vai comprar, um fornecedor não é um fornecedor muito conhecido, ele vai te vender um fluxo dizendo que é bom, você vai pagar 60, 70 reais e é um fluxo que vale 5, 10 reais. Então, na dúvida, né, se o produto é bom ou não faz mal você lavar a placa da forma correta, seguindo o processo que a gente vai mostrar. Os R$300 uma cuba? Tá doido, a cuba tem no Mercado Livre de R$120, R$140 no máximo. É uma cuba simples, a cuba ultrassônica o pessoal usa para limpar joia, essas coisas, ela é utilizada também para esse tipo de processo. Precisa de mais alguma coisa? Rapaz, um microscópio? O microscópio eu indico a pessoa ter, porque sem o microscópio você talvez não consiga ver resistores que são bem pequenos. Tem muita coisa que você não vai conseguir ver a olho nu. Porém, tem microscópios USBs aí na faixa de uns R$170 que você já pode começar, e eu comecei com ele. Né? Pluga no computador. Pluga no seu computador. Imagine que o cara tem um computador, porque ele está assistindo ao vídeo. Então, plugou o microscópio USB aqui, você colocou a placa, você já vai conseguir identificar tudo. Era o que eu usava, né? Claro que aí, quanto mais você estuda, quanto mais você vai progredindo, você vai colocando outras ferramentas na sua bancada. O microscópio, eu acho que para quem entra no ramo de microsoldagem, é um objeto de desejo. A gente quer ter um microscópio bom, porque ele acelera muito o nosso processo, né? Você poder ver direitinho ali tudo que não dá para ver a olho nu, ajuda muito. E a diferença do microscópio USB é porque o microscópio USB ele sempre vai estar aqui nessa posição. E já o microscópio convencional, você está olhando aqui, a placa está aqui. Para trabalhar, às vezes termina sendo mais fácil. Apesar de que tem alguns amigos meus que preferem só o USB. Entendi. E algum outro equipamento mais que complete aí esse universo de reparo de placas, que você julgue ser importante? Rapaz, essencial para manutenção são os que eu falei inicialmente. Porém, complementares nós temos vários. Tem osciloscópio, tem rastricurve, que é um analisador de curvas, tem câmeras térmicas. Pronto, eu estou com uma placa que está em curto. Você está com uma placa que está em curto e você vai fazer uma análise usando a fonte de bancada e vai utilizar um breu, que custa R$10. Você vai esfumaçar a placa todinha e vai usar a fonte. Talvez você demore mais para achar o curto, porém você consegue achar. E eu, com a minha câmera térmica, só em dar um power no iBoot, eu já vou setorizar. Setorizei. O aquecimento está vindo aqui da parte próxima ao Wi-Fi. A partir do momento que você setorizou aquele setor, que você fez a setorização... Agiliza. Pronto, agiliza. A partir do momento que você setorizou, você já sabe mais ou menos onde está a falha e você vai começar a trabalhar nela. E dentro do nosso treinamento, você vai mostrar uma lista completa de todos os equipamentos que a pessoa precisa. Para iniciar, não vai ser tudo do mais caro, né? Vai ter os equipamentos iniciais. E além disso, vai ter um módulo de equipamentos ensinando a utilizar esses equipamentos. No começo eu vou mostrar todos esses que a gente já citou aqui. Vou mostrar as manutenções sendo feitas com ele. O pessoal, muita gente da microsoldagem talvez diga assim, não, sem o microscópio você não vai trabalhar. Eu vou mostrar que a gente consegue identificar um curto e corrigir uma falha sem o microscópio. Eu vou mostrar que existem alguns processos que a gente faz tranquilamente sem o microscópio. Vou mostrar fazendo através do USB e aí sim, tanto vou apresentar os iniciais como vou apresentar todos os que eu utilizo, né? Porque com certeza boa parte dos alunos já tem o desejo de ter essas ferramentas, né? Eles querem entender como elas funcionam para poder comprar. E aí a gente vai dar o start para eles. Se eles realmente acharem que esse é o mercado que ele quer, com certeza absoluta, cada um vai colocar uma ferramentazinha dessas na bancada. E a ideia de ele
começar pelos equipamentos iniciais é para ele sentir o mercado, ver se aquilo é algo que ele gosta e ao modo que ele vai tendo retorno, ele vai melhorando, se necessidade houver, o laboratório dele. Não, com certeza. Isso aí é o rio correndo para o mar. Você montou sua primeira estrutura, ninguém vai começar fazendo todos os reparos do mundo, né? Eu, particularmente, não tinha microscópio, era o meu era USB. Então, assim, o que a gente vai ensinar para eles é a manutenção feita de forma correta. Fez a manutenção de forma correta, tem o equipamento mínimo necessário para começar. É o que você quer? Aí você segue o baile. Bola para frente. Eric, meu irmão, eu acredito que a galera que assistiu a gente ao longo dessa entrevista aqui deve ter gostado bastante do conteúdo. Espero que tenha. E eu só tenho a te agradecer por ter participado aqui e ter clareado um pouco mais a mente da galera. E falar para todo mundo que está assistindo essa série aqui de 3 vídeos que vai ter um workshop de reparo de placa de iPhones ministrado por esse cara aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, vai clarear bastante a mente de vocês e eu aguardo vocês lá. Para você saber mais informações sobre o workshop, tem um link aqui embaixo. Eric, meu irmão, obrigado galera, tamo junto e até lá.